A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Vamos dar continuidade ao nosso culto, à nossa celebração, agora com a mensagem. Já louvamos o Senhor, já oramos, já engrandecemos o seu nome, já participamos de todos os momentos da celebração e também da nossa EBD que aconteceu antes de tudo. E agora chegou o momento da mensagem. E eu quero falar com você hoje sobre a fé, sobre a provação da nossa fé. A palavra de Deus diz em Tiago 1,12: "E feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam." Olha que interessante você olhar para esse texto. Feliz é o homem que persevera na provação. Sendo aprovado nessa provação, ou seja, perseverando, ter firmeza, receberá a coroa da vida que Deus prometeu para mim, para você e para todos aqueles que o amam. A provação da nossa fé é algo que ou você foi provado, ou você está sendo provado, ou não se incomode, você vai ser provado. Isto é a fase da vida de todo aquele que quer e busca uma vida espiritual autêntica no mundo de trevas. A palavra de Deus fala muito sobre fé e nos anima a desenvolvermos uma fé que agrada a Deus. Não é uma fé confissão positiva, não é uma fé que não olha para a realidade, não é uma fé que dimensiona a realidade, não. É uma fé que agrada a Deus e nos dirige a termos uma vida de leitura diária da palavra de Deus e uma vida de oração. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus é o que fica bem claro lá em Romanos 10,17. Por essa razão, todo cristão que caminha rumo à maturidade deve cultivar uma vida de oração e estudo sistemático da palavra de Deus. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos que nos munir da Bíblia e da oração. Este BO, Bíblia e oração, é algo que tem que ser introduzido em nossa mente, em nosso coração, para que nós possamos ser desenvolvidos no B, Bíblia, e cada vez mais afinar nosso relacionamento com Deus, oração. Porém, sermos desenvolvidos na fé, cultivarmos uma vida de oração e estudo da Bíblia não é algo seguro contra a provação. Não é uma pólice de seguro que você recebeu contra a provação. Não, porque eu leio a Bíblia, eu entendo a Bíblia, eu procuro colocar em prática na minha vida e eu oro também, né? E muito e tal, e busco a face do Senhor. Isso não é um seguro contra a provação. Muito pelo contrário. Quando você desejar ter uma vida espiritual autêntica, saiba que muitas situações se levantarão para que você tenha a oportunidade de mostrar que a sua vida espiritual ela é autêntica. Saiba disso. Saiba disso. É uma oportunidade que você vai ter para mostrar que você tem uma vida que agrada ao Senhor, que você tem uma vida espiritual que o Senhor vai se agradar mais e mais. Quero nesta noite compartilhar com você sobre a provação da nossa fé. A palavra de Deus fala lá em 1 Pedro 1, no verso 6 e 7, da seguinte maneira: "Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado." Entendeu? Em Hebreus 10, 32 a 34, diz assim: "Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, aceitaram Jesus, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão
e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Porque se você tem essa convicção, possivelmente você pode se considerar inabalável. Mas, o primeiro ponto que nós vamos ver desta mensagem é o seguinte: o que é provado? O que é provado? Nossa fé, nossa confiança absoluta em Deus e em sua direção. Claro, em Gênesis 17, 22, diz assim: quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Deus veio ao encontro de Abraão em Gênesis 17. Se você observar, em Gênesis 17, 1, Deus está falando assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você vai encontrar essa frase no texto. É necessário entendermos que quando Deus quer realizar em nós sua obra, derramar sua bênção, cumprir sua promessa, isso exigirá de nós estarmos colocando a vida em ordem naquilo que está em desconformidade com a palavra de Deus. Veja lá em 2 Crônicas 7,14. Porque se o povo de Deus não fizer o que Deus está dizendo no texto de 2 Crônicas 7,14, não vai acontecer absolutamente nada. Não tem perdão de pecado e não tem o sarar a terra. Porque ele fala lá para o povo dele, ele fala para os cristãos, seria comparado aos cristãos hoje. Ele está falando para o povo de Deus, o povo que crê no único e verdadeiro Deus. Isso é um exemplo para mim e para você. E para aqueles que acham que o Antigo Testamento ele caiu por terra, eu quero dizer para você que o novo, ele só é novo porque ele partiu de algo que já existia. Porque senão não teria novo, seria testamento. Né? Então, o Antigo Testamento te traz base, te traz luz para que você possa entender. Deus falando: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Os cristãos. E aí ele vai falando o texto, e ele culmina no texto, que se o povo fizer aquilo que ele está dizendo, ele então perdoa os pecados e sara a terra. Ou seja, prospera a pessoa em tudo aquilo que ela estiver envolvida. Quando Deus falou com Abraão, logo Deus saiu da presença dele. Deus não ficou na presença de Abraão, sentou numa poltrona e ficou conversando com ele. Abraão, como é que deixa de ser, o que você pretende? Não. Deus veio ao encontro dele com um firme propósito, falou o que queria falar e saiu da presença dele. Se ele não tivesse olhos espirituais e ouvidos espirituais, possivelmente Deus teria vindo, falado com ele, não teria entendido nada. É o que acontece para muita gente hoje. É o que acontece para muita gente hoje, porque Deus não mudou. Deus não mudou. Deus tem a sua mesma forma de agir. Hoje, nós temos a benção de Deus, porque temos o Espírito Santo em nós. E Deus fala com a gente constantemente. Constantemente. No entanto, se a vida espiritual ela não for autêntica, ela for uma farsa, você não vai ouvir a voz de Deus nunca. E vai ouvir vozes e achar que é de Deus ainda, o que é pior. Abraão teria que fazer tudo o que Deus falou. E foi rápido demais. Abraão, em sua caminhada, fez muita coisa errada. Quando Deus falou com ele, lá em Gênesis 12, 1, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão saiu.
Só que nessa caminhada, ele fez um monte de besteira. Ele fez um monte de coisa errada. Porque se você olhar direito para a história, Abraão, ele não conhecia Deus, o Deus verdadeiro. Porque ali ele era Abrão e não Abraão. É muito comum ouvirmos a voz do Senhor na pregação da palavra e não fazermos como foi dito, ou nem lembrarmos o que foi dito, já na segunda-feira. O que foi que o pastor pregou mesmo? O que foi que ele falou mesmo sobre isso? Ele falou algum negócio sobre isso. E já nem lembra mais. E Deus está usando a boca do pastor para trazer uma palavra para o teu coração. E você não se lembra mais. Você se envolveu numa pantomima de levantar braços, de bater palmas, mas não prestou atenção na voz de Deus. Nós temos que nos libertar das pantomimas e concentrar a atenção, olhos espirituais, ouvidos espirituais, para ouvir a voz do Senhor, para ver o Senhor agindo através das pessoas que Ele levantou para levar a palavra até você. O que é provação? São as dificuldades que se levantam para fazermos tudo o que sabemos que agrada a Deus. Então, quer dizer, você sabe que agrada a Deus fazendo determinada coisa, a provação vai se levantar para te impedir. Ter uma vida de oração contínua vai levantar. Ter uma vida de leitura da palavra vai, pode ter certeza. Você não vai conseguir fazer aquela leitura que você gostaria de fazer. Frequentar os cultos. Chegou uma visita bem na hora do culto. Eu tenho comigo o seguinte: se chegar a visita na minha casa na hora do culto, ele vai ter que ir para o culto comigo. Porque eu não vou deixar de ir no culto. Não porque eu sou o pastor. Mas é porque, mesmo antes de ser, era assim que eu agia. Porque primeiro que isso não é hora de visita. As pessoas sabem que eu sou crente e que eu vou ao culto. Então, se elas me visitaram, eu vou levá-las ao culto comigo. Frequentar a EBD. Levantei tarde. Agora não nem dá mais, né, gente? Já antes do vídeo, nós já tínhamos a EBD à tarde. Então já nem dá mais. Mas toda vez que você quer fazer as coisas para o louvor da glória do Senhor, melhorar a tua vida espiritual, caminhar na melhoria contínua da tua intimidade com Deus, as situações vão se levantar para te atrapalhar. Pense nisso. Sempre que desejarmos ser melhores, as dificuldades também serão maiores. É necessário perseverar na fé. É necessário continuar marchando. E lembra, já falei, marchar é para frente. Ninguém marcha para trás. Marchar é para frente. Segundo, como nossa fé é provada? Às vezes a nossa fé é provada com muitos sofrimentos. Dá uma olhada para a vida de Jó. A despeito de Deus ter falado o que falou de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, de Deus dar um testemunho absoluto sobre Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, Jó enfrentou uma provação enorme, enorme. Perdeu tudo. E o pior, perdeu todos os filhos. Por último, já não tinha absolutamente mais nada. Deus permite que seja tirado-lhe a saúde. E em tudo Jó perseverou com firmeza, com determinação, ao ponto de ser-lhe restituído muito mais ainda do que ele tinha. E ali está escrito para que nós possamos ser preparados na nossa fé. Porque nós sabemos que Deus, dando a ele novos filhos, não substitui
não substitui os filhos que se foram. Então é um exemplo claro de que Deus está no comando de todas as coisas. Outra, a nossa fé é provada com fortes tentações também. Isso pode acontecer. Veja a vida de José, José do Egito, o escolhidinho do papai. Era o xodó do papai. Papai, né, tinha José como um filho especial. E os irmãos muito, né, ali ciumentos e com uma inveja lascada de José, acabaram arrumando uma série de coisas e situações para ele. Só que nenhum nem outro sabia que tudo estava dentro de um propósito de Deus. E veja o que aconteceu. José estava sendo preparado para depois assumir o governo do Egito e poder suprir, através da estratégia que Deus estava lhe dando, todo o povo para que a fome não imperasse. Veja só todo o preparo que foi necessário. Ver a fidelidade de José. José ser tentado na área sexual, ser tentado na área financeira, ser tentado na área de influência. Ele foi tentado em várias áreas. Mas ele se manteve firme. Você pode ver a história dele lá em Gênesis 39, de 7 a 23. Uma partezinha. Às vezes, nós podemos estar sendo provados pela astúcia do inimigo. Veja Daniel, lá em Daniel 6. O quanto esse jovem foi provado. O quanto ele mostrou que ele poderia ser, que ele poderia fazer, porque ele servia a Deus, Deus Altíssimo, único e verdadeiro. E veja só a astúcia do inimigo para poder enredar ele e acabar com a vida dele. Ora, naquela cova, diz a palavra que quando era colocado alguém lá, a pessoa não chegava nem a cair na cova, os leões já teriam devorado todo mundo. Daniel foi colocado lá, ele ficou a noite toda lá. Fico imaginando os leões olhando para ele. E falando, puxa vida, né? A gente podia já ter um jantar aqui bacana, né? Entende? Ele não pode tocar nesse sujeito. E Deus ali preservou Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel, diz a palavra que quando abriram a fornalha para colocar eles lá dentro, o cara que abriu a fornalha morreu queimado. Colocaram os três lá dentro da fornalha. Não aconteceu nada, nem a roupa deles ficou cheirando queimado. Às vezes por causa do espinho na carne, era o caso de Paulo. Paulo tinha uma situação. E os teólogos batem cabeça, porque isso aí vai mudar muito a sua vida espiritual, saber qual é o espírito da carne, o espinho na carne que ele tinha. Né? Isso vai acrescentar muito. Né? E os caras não têm o que fazer, então eles ficam batendo cabeça para pensar, né, qual que era o espinho. E um fala uma coisa, outro fala outra, mas a verdade é a seguinte: vamos nos munir daquilo que Deus estava fazendo na vida de Paulo com relação ao seu espinho na carne. Está lá em 2 Coríntios 12, 7. Né? Então, quer dizer, mas o que acontece? Esse espinho na carne era para que Paulo não se auto-vangloriasse, porque ele era uma pessoa extremamente capaz. Ele era uma pessoa que tinha uma capacidade enorme, muito dotado intelectualmente para a sua época, para aquele momento, e era fácil dele se encher de si mesmo. E Deus chega para ele e fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como nossa fé é provada, aí está alguns exemplos. Você pode estar vivendo situações parecidas com essa, meu irmão, minha irmã. Saiba, Deus está na frente de tudo isso. Busque a Deus de todo o coração. Entregue-se a Ele totalmente. Entregue-se a Ele, entrega todas as tuas situações. Ponha tudo no altar do Senhor.
Ponha tudo no altar do Senhor. Por que Deus prova a nossa fé? Primeiro, para que o nosso coração seja conhecido. Sabia disso? Deus prova a nossa fé para que as pessoas conheçam o nosso coração. Lá no Salmo 139, no verso 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Quando o nosso coração ele é conhecido de todos? Quando a fé que dizemos ter não é colocada em prática no dia a dia. As pessoas estão falando, mas o sujeito que fala que tem tanta fé, e aí, na prática, ele faz isso? Não temos visto isso? A gente não viu isso? Está vendo o pastor indo preso? Está vendo o padre sendo descoberto, as maracutaias que estão sendo feitas? Está vendo uma série de coisas acontecendo? Quer dizer, o coração é conhecido, o seu coração foi revelado. Quem é você? Quando no meio de nossas situações cotidianas, não demonstramos serenidade, dando bons exemplos de Cristo que habita em nós. Quando justificamos mais do que realizamos. Eu não pude fazer, não consegui chegar. Sabe? É porque tal coisa, sempre foi culpa de alguma outra coisa, né? Entendeu? É sempre alguma outra coisa que foi ocupada, nunca é a pessoa. Então, quando a gente justifica mais do que realiza, você pode ter certeza que o seu coração também é conhecido. Porque lá vai estar vindo a pessoa que vai justificar por que ela não fez. Quando não cumprimos com o que combinamos. Quando as pessoas confiam em nós e nós fazemos coisas que está errado. Abusamos da confiança da pessoa. Quando somos de Cristo e lidamos com as pessoas cristãs ou não de maneira ríspida ou truculenta. Não demonstramos o fruto do Espírito. Não demonstramos a mansidão que Jesus tanto fala, porque o cristão, a cristã, ela é mansa. É a primeira característica. Ela fala, mas ele é um crente bravo. Bravo? Crente bravo? Não. Entendeu? Ele precisa, na verdade, se converter. Não é crente bravo. Porque o crente, ele está sendo passado pelo filtro do fruto do Espírito. Amém? Quando não fazemos uma avaliação de nós mesmos perante a santidade de Deus. Eu olho para a santidade de Deus e vejo a minha imperfeição e não faço uma avaliação disso. Meu coração está sendo revelado. Quando não freamos a nossa boca de falar das pessoas ou de usar daqueles dois irmãos. Conhece os irmãos? O Fu e o Chico. Quando a gente vive fazendo fuxico, nosso coração é revelado aí. Quando agimos com as pessoas de maneira que não gostamos que as pessoas ajam com a gente. Nosso coração pode ser conhecido também porque colocamos a palavra de Deus em prática da seguinte maneira. Nosso coração também é revelado quando a gente coloca em prática a palavra de Deus. Veja só, com sabedoria que vem do alto, Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, depois amável, depois compreensiva, depois cheia de misericórdia, depois de bons frutos, depois imparcial, depois sincera. Sabedoria que vem do alto. Tiago 3,17. Nosso coração é conhecido quando nós colocamos a palavra em prática. Quando nós manifestamos o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não tem absolutamente nada que está acima daquele que coloca o fruto do Espírito
na sua vida e pratica diariamente. Também, o nosso coração é revelado quando nós cumprimos com a ordem de Jesus, lá em Mateus 28, de 18 a 20, quando então Jesus aproximou-se deles e disse: foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, por causa desta autoridade que me foi dada, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E aí no 20 ele faz a promessa: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, o nosso coração também é conhecido quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, no dia a dia, na sociedade, no trabalho, na escola, na rua, no ônibus, aonde nós estivermos. As pessoas, ao conversarem com a gente, elas vão saber que nós somos diferentes, não porque a gente vai ficar falando glória, 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 aleluia, 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 glória, amém, amém, amém. Não é nada disso. Isso pode ser qualquer outra coisa, mas isso não é uma vida espiritual autêntica. Tá? Entende? Não. São práticas cotidianas daqueles que conhecem a palavra de Deus e cultivam uma vida de oração permanente. São conhecidas das pessoas. Deus prova a nossa fé, para que o valor da nossa fé seja mais precioso que o ouro. 1 Pedro 1,7. Veja só, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Em Provérbios 17:3 diz: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Nossa fé é provada para glorificar a Deus. Gênesis 22:12. Quando ele diz assim: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Você conhece essa história. É o filho da promessa de Abraão. Isaac é levado para ser sacrificado. Deus pediu para ele. Deus pediu para ele: me dá o seu filho, eu quero o seu filho. E nessa altura do campeonato, Abraão estava com a vida espiritual dele tão bonita que ele pega o filho e vai embora para fazer aquilo que Deus mandou. Olha só. Olha só. Você teria essa coragem? Você faria isso? Pare e pense. Pare e pense. E na hora que vai acontecer tudo, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, não toque o rapaz. Agora eu tenho convicção que você ama a Deus, que você respeita a Deus, porque não foi capaz de negar o próprio filho. Você vai ver essa história, né? Muito bem contada na sua leitura bíblica, que eu espero que você vá melhorar, inclusive, a partir da nossa conversa de hoje, na sua leitura bíblica. Sou um pastor que tenho esperança. Eu sou um pastor que acredita no seu rebanho. Eu sou um pastor que se dedica a ensinar suas ovelhas, porque eu tenho a expectativa positiva de que elas vão fazer cada vez melhor para o louvor da glória do Senhor. Quero concluir. Provas e tentações sempre existirão, mas devemos lembrar que Deus é fiel e nunca nos deixará, sempre estará conosco. Você crê?
Se desejarmos ter uma vida bonita, uma vida espiritual autêntica, perante Deus e perante a sociedade, e as situações se levantarem tentando nos afastar do Senhor, devemos permanecer, perseverar, porque a prova da nossa fé produzirá perseverança. E sairemos vitoriosos para o louvor da glória do Senhor. Devemos sempre lembrar que, como homens e mulheres fiéis a Deus, enfrentaram tantas provações, nós também, homens e mulheres fiéis a Deus, podemos enfrentar. E ao enfrentar, deveremos fazer isso, de cabeça erguida, com o coração resignado na mão do Senhor, para o louvor da glória do Senhor, se posicionando sempre firme, porque a palavra de Deus diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Chegamos ao final desta mensagem. E a minha esperança, como falei agora há pouquinho, é que Deus tenha falado ao seu coração, e que você tenha entendido no que você precisa melhorar, e se coloque a melhorar. Se coloque a fazer para o louvor da glória do Senhor, porque tenho certeza que você, que já é um mais que vencedor, uma mais que vencedora, poderá se sentir vencedor e vencedora, melhorando a sua vida espiritual, até o ponto dela chegar a ser autêntica diante de Deus, para o louvor da glória do Senhor. Meu irmão, quero também aproveitar o final desta mensagem para te dizer que domingo que vem nós temos a ceia do Senhor. Então se prepare para a ceia do Senhor, no próximo domingo. Eu quero todos vocês comigo, ceando, louvando, glorificando e agradecendo o Senhor por tão grande salvação. Vocês receberão informações da liderança de como nós iremos proceder. E se tiver qualquer dúvida, converse com a liderança, com o líder que você tem mais proximidade, com a pessoa que você tem mais afinidade, não tem problema. Ou, se preferir, entre em contato comigo. Terei um imenso prazer de poder te orientar em tudo que for necessário. Que Deus tenha te abençoado. Que você tenha entendido esta breve palavra e que você deseje, do fundo do seu coração, colocar em prática na sua vida. Eu quero orar com você nesta noite. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar agora. Senhor, louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado por uma palavra, Senhor amado, que cuida do meu coração, que mostra aquilo que eu preciso melhorar, Senhor. Que mostra, Senhor amado, a distância que eu estou de algumas coisas tão importantes na vida espiritual. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és Deus de bênção, Deus de graça, Deus de maravilha. Tu és o Senhor. Louvo o Teu nome, Senhor amado, nesta noite, juntamente com meu irmão, com a minha irmã. E desde já, Pai, ajoelho-me na Tua presença, Pai, pedindo perdão dos meus pecados, pedindo que o Senhor me restaure, que o Senhor me purifique, que o Senhor me renove. Renova, meu Senhor. Muito obrigado, Pai, porque Tu me perdoas. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado por esta igreja tão bacana, tão bonita, Senhor, tão importante. Obrigado, Senhor amado, por essa liderança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco em todos os momentos, como diz que estaria e continua. Louvado seja o Senhor, porque nós nada merecemos, mas o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor. E agora fica conosco, Pai. Ouve, Senhor amado, o coração da minha irmã, do meu irmão, seus pedidos, suas necessidades, as suas buscas, ó Pai amado, que eles possam encontrar, Pai, solução para todos os seus problemas. Se existir enfermidade, cura-os, ó Pai amado, em nome de Jesus. Se há falta do emprego, abra a porta de emprego em nome de Jesus, Pai amado.
Se há qualquer situação no lar, Pai amado, desavença, discórdia, desarmonia, que o Senhor possa restaurar a paz em nome de Jesus. Pai amado, entra com providências nos relacionamentos entre pais e filhos, entre os cônjuges e entre as famílias, ó Pai. Senhor, se houver qualquer divergência entre os irmãos, põe a tua poderosa mão, Pai querido, para que não prevaleça nem esta ou aquela opinião, mas para que prevaleça a tua palavra e o amor que devemos ter uns para com os outros, ó Pai. Fica conosco, somos os teus filhos. Ajuda-nos nesta nova semana, Pai amado, e livra-nos todos de todo e qualquer mal. Que o amor de Deus o Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados e amadas de Deus, não só agora, mas para todo sempre. E quem crê diz amém e amém. Deus te abençoe, Deus te conceda um excelente final de domingo e uma excelente semana na sua presença. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.